sou natural do estado da Bahia, da cidade de Salvador, onde nasci em 10 de junho de 1942, o que quer dizer que esse ano já completei a vetusta e significativa idade de 80 anos. Sou filho de uma família natural também da Bahia e uma família altamente politizada e atenta a tudo que acontecia. A minha infância foi uma infância assim, muito tranquila, porque nós tínhamos o amparo assim, dos pais, de avós, todos moravam perto, né? A minha avó paterna tinha muita predileção por mim, porque eu trazia o nome do pai dela. Horácio era o nome do avô de meu pai, que ele fez essa homenagem. Meu avô foi o organizador do Dia Comemorativo de São Cristóvão, em Salvador, padroeiro dos motoristas, e a missa solene era uma festa muito grande, onde comparecia autoridades. E eu pedi a ele, eu pedi à minha mãe, que eu queria cumprimentar o governador, Otar Mangabeira. Eu tinha lá uns 6 anos. E aí minha mãe foi lá e me apresentou ao governador. E ele me disse: "Você já sabe ler?" Eu sei. "Já lê jornal?" Eu digo: "Leio." Então, aí fiquei muito impressionado. Nós brincávamos muito de alguma coisa política. Por exemplo, pode fazer comício. E os meninos se reuniam e eu logo me apresentava para ser Getúlio Vargas. Eu dizia: "Você é Getúlio Vargas." E imitava Getúlio com aquele discurso anual do Dia do Trabalho, que ele começava se dirigindo aos trabalhadores do Brasil. Assim que eu cheguei no ginásio, eu comecei logo a me enturmar com o pessoal da política estudantil. E senti a falta de uma comunicação, de um veículo que agregasse o pessoal dando comunicações. Então, eu providenciei com alguns colegas a criação de um clube literário. Existia o Grêmio Estudantil e nós fizemos esse Grêmio Literário. E a primeira iniciativa foi criar um jornal mural. Então, com a permissão da diretoria, nós fizemos um jornal mural. Compramos o quadro, tal, e toda semana, segunda-feira, a equipe chegava e cobria aquele quadro com notícias, artigos, etc. No segundo ano do ginásio, eu estudava no ginásio, sempre estudei de colégios públicos, daí em diante. E o ginásio estadual João Florencio Gomes, lá em Itapajipe, na beira da praia, na beira-mar. E chegou uma professora recém-formada na Sorbonne, onde foi fazer mestrado de francês. E um dia, uma prova oral, ela me chama, eu sento na cadeira da frente da mesa dela e ela estava com um semblante assim de carrasco mesmo. Mas eu vi na mesa da professora uma revista sobre as grandes peregrinações a Chartres, na França, a Catedral de Chartres. Imediatamente eu puxei aquele assunto com ela e me perguntou: "Você gostaria de entrar nesse movimento?" Eu disse: "Ah, pois não, oui." Então ela me convidou para participar de uma reunião em um sábado com um velho e sábio sacerdote lá em Salvador. E eu aí arregimentei logo uns colegas para me acompanharem e fomos com ela no sábado conhecer este homem, o Monsenhor Aníbal Marques. Ficamos encantados realmente, era uma pessoa de uma sabedoria e de uma bondade assim expressivas. E ele nos encaminhou para o grande movimento internacional da Ação Católica, e principalmente da Ação Católica da Juventude. Daí em diante, eu passei a viajar pelo Brasil, participando dos encontros regionais e nacionais. Comecei desde os 15 anos a visitar os diversos estados, participando ativamente. Eu sempre gostei, desde criança, de ouvir discurso, uma coisa até estranha, que menino gosta de ouvir discurso e tal.
Mas em Salvador havia uma prática de o tribunal do júri, quando se reunia, as sessões eram transmitidas pelo rádio. Desde criança achava que ia ser advogado. Quando perguntava, ser advogado. Teve um tempo que eu fiquei interessado em ser padre, que a minha família frequentava muito a igreja e eu achava que eu dava para aquele negócio. Mas depois, quando eu soube realmente que havia aquele problema do celibato, eu disse, não vai dar para mim, né? Porque eu, desde 12 anos, eu conheci uma menina e reservei para mim. Eu dizia a ela, olha, vou casar com você e tudo mais, pá, pá, pá. E realmente, depois de tantos anos, estamos casados já há 54 anos. Aí não deu. E uma vez também eu fui a uma solenidade e no convento dos frades capuchinhos e apareceu um bispo, né, com aqueles adereços roxos. Né? Aí eu disse, isso aí eu gostaria de ser. O pessoal disse, não, mas não é assim não. Você tem de passar muitos anos para desistir. Pois não. Então, e quando esse meu tio, por exemplo, trabalhava na Justiça do Trabalho, nós tínhamos muito contato sobre isso, sobre a Justiça do Trabalho e tudo mais. E quando eu fui para a faculdade, eu tive a sorte de contar com os maiores mestres de direito entre os maiores do Brasil. Nós tínhamos lá o catedrático, que era o professor José Martins Catarino, autor de livros considerados clássicos do direito do trabalho. E o outro, que era o assistente dele, era o professor Elson Guimarães Gottschalk, que era juiz do Tribunal Regional do Trabalho. Né? Então, eles nos davam muita... E o professor Martins Catarino teve de se ausentar para um curso na Europa durante 6 meses, e o professor Gottschalk assumiu a cadeira inteiramente, e eu gostei muito da maneira como ele ensinava e tratava as coisas. Mas o direito do trabalho era uma coisa extraordinária. O professor José Martins Catarino vibrava com o direito do trabalho. Né? E o professor Gottschalk teve a oportunidade de levar para nos dar aulas professores de renome internacional. Então, professores que tinham escrito livros. Então, eu, apesar de ser promotor, nós tínhamos, na cidade de Valença, uma junta de conciliação e julgamento. E eu me tornei, na escola, um amigo do juiz do trabalho substituto, que funcionava lá, o doutor Rodolfo Isauro Dantas. É o primeiro ano na nova sede da Faculdade de Direito da Bahia, eu fui eleito representante da classe. Então, imediatamente, eu passei a ser membro do conselho. No segundo ano, fui reeleito para a classe. No terceiro ano, eu já fui eleito para o diretório, como diretor de comunicação, imprensa, divulgação didática. Então, o meu trabalho era esse. Existia um jornal, existia uma revista, então nós tivemos de dinamizar esse setor. Eu me encarreguei diretamente do jornal, o jornal A Palavra. Eu me formei no dia 8 de dezembro de 1965. O governo da Bahia estava realizando uma grande transformação e reforma administrativa. Essa reforma administrativa tinha por objetivo suprir os cargos do Judiciário e do Ministério Público que estavam, numa situação muito difícil com a falta de magistrados e promotores de justiça. Então, mal eu me formei, já estava aberto o concurso para o Ministério Público. Eu me inscrevi imediatamente. Tanto que eu me formei em dezembro, em setembro eu já tinha feito o concurso, já tinha sido aprovado, nomeado e tomei posse, no dia 4 de outubro de 1966. E fui para uma comarca do Baixo Sul da Bahia, comarca muito antiga, chamada Taperoá. Chegando lá em Taperoá, era uma cidade, um município de 12 mil habitantes, um município muito pequeno, a sede tinha menos de 4 mil habitantes, e tinha um ginásio que eles estavam, inclusive, construindo a sede, e o ginásio era uma iniciativa dessa ONG grande que foi
dos educandários da comunidade. Eles formavam uma comunidade de contribuintes e construíam um ginásio e formavam um ginásio. Então, o ginásio estava lá. No dia que eu cheguei, eu fui recepcionado pela diretora do ginásio. A primeira coisa que ela disse: estou precisando do senhor para dar aula de português. Em Valença existia um colégio estadual com curso científico e curso pedagógico. Imediatamente se lembraram de mim, o promotor de Itaperoá, está ensinando tudo lá, e me convidaram também para ensinar lá no curso pedagógico e no curso científico. Eu ensinava literatura portuguesa e brasileira e português mesmo. A ditadura inventou de retornar essa disciplina de educação moral e cívica. Aí lá vai o doutor Horácio para ensinar educação moral e cívica, que não havia. Eu transformei essa disciplina, mas com um viés para civismo realmente, né? A obrigação cívica e ética. Desde aí, eu passo a me dedicar muito ao estudo da ética. Depois me transformo como juiz de trabalho em professor de ética, saio fazendo palestras em todo o Brasil sobre ética da magistratura. A ditadura fazia um rastreamento na vida das pessoas, vetava nomeações, vetava inscrição de concurso. Quando estourou a chamada Revolução, a Justiça do Trabalho sofreu muito. Milícias de fazendeiros invadiram as juntas do trabalho. Teve um juiz que foi preso, amarrado e levado, entendeu? E lá foi um problema sério, porque havia um controle através dos classistas que eram nomeados, naquele tempo os juízes classistas, foram nomeados com aval da ditadura. E muita gente tinha receio de falar coisas, dizer coisas, julgamento dos dissídios coletivos, tudo isso era uma coisa. Mas, na Justiça do Trabalho, eu tinha passado no concurso, mas não tinha sido nomeado ainda. Mas houve um congresso nacional de juiz do trabalho. Eu fui, em São Paulo, né? E lá me entrosei com vários colegas, tudo isso. No segundo congresso que houve, eu estava lá também, e já era juiz, substituto, e os colegas resolveram fundar a Associação Nacional do Juiz do Trabalho, a ANAMATRA. E eu assinei a ata de fundação. Então, eu sou um cofundador da Associação Nacional do Juiz do Trabalho. Agora, no Justiça do Trabalho, o concurso foi muito difícil, mas eu tive uma boa atuação na prova oral. Né? Na prova oral. Eu gostava de falar, né, como eu disse, né, de discursar, e tanto no concurso de promotor, na prova oral, eu tive a maior nota, como na prova do concurso de juiz de trabalho. O doutor Elcio Gottschalk foi assistir à prova, e depois que eu saí da tribuna, ele me abraçou e disse: com essa prova você está aprovado. Eu fui preterido lá em promoção no Tribunal da Bahia por duas vezes. Quer dizer, o tribunal me indicava, mas o aporte político, né, que é necessário para essas indicações, não conseguia. A Bahia tinha um chefe político, né, que eu nunca me aproximei dele. Pois bem, aí duas vezes eu fui preterido. Na terceira vez, eu fui indicado e a lei obrigava a escolha pelo presidente do juiz que fosse indicado pela terceira vez consecutiva. Ainda assim, demorava a sair. Eu aí vim a Brasília e fui ao Ministério da Justiça cobrar a minha nomeação. O secretário-geral era o juiz, o ministro aposentado do STJ, José de Jesus. Ele me recebeu muito bem
eu discuti com ele isso. Ele disse, não, mas isso só existe para juiz federal. Eu disse, não, excelência, tem juiz de trabalho também. Aí ele, vamos buscar a Lomã. Aí trouxemos a Lomã e eu mostrei a ele na Lomã. Aqui está, que se aplica aos artigos tal, à Justiça do Trabalho. Ele disse, rapaz, a gente não estava pensando nisso. Pronto, eu voltei para a Bahia, 2 dias depois saiu a minha nomeação. Quando o ministro-presidente da época, o Almir Pazianotto, resolveu fazer aquele grande mutirão para ajudar os ministros, os colegas aqui, vamos botar o Baiano, nosso amigo lá e tal. Pá. E aí eu fui convidado de surpresa, assim, não sabia, recebi o ofício me convidando. Aí eu vim para Brasília, né? E quando cheguei aqui, me apresentei, e estava aqui a reunião daqueles juízes todos, eram 17 convocados. Um grande mutirão. Pazianotto mandou tirar todos os processos, estava aí milhões de processos, para distribuir com todo mundo. Cada um recebeu 11 mil processos. Eu fui desconvocado, quando a ministra Cristina assumiu, não é? E depois, meses depois, o ministro Fausto me telefonou. Eu estava para fazer 60 anos e tínhamos organizado uma comemoração. Pois bem, aí ele me chamou e disse, Horácio, você vem de novo para cá. Eu disse, ministro, eu só quero que deixe passar o dia tal que eu vou fazer aniversário. Eu disse, o quê, rapaz? Bem, tal, pá. Aí o ministro Fausto um dia me telefona, diz assim, você vai estar aqui em Brasília? Eu disse, eu vou, que eu vou participar do seminário sobre discriminação que o ministro Carlos Alberto está organizando. Ele disse, olha, quando você chegar e você estiver participando, eu estarei na mesa. Ministro Fausto. Eu posso contar hoje isso que mostra a grandeza daquele homem. Eu estarei na mesa. Mas eu vou sair antes de terminar a sessão. Quando eu sair, você me acompanhe. Mas não diga nada a ninguém. Não prestei nem atenção muito à palestra sendo feita de abertura, olhando lá para o ministro Fausto. E ele realmente se afastou. Eu fui atrás, no prédio velho. Fui afastado, segui. Ele entrou em uma porta, eu entrei atrás. Ali estavam reunidos com ele 9 ministros para escolher um nome para integrar a lista de ministros que ia ser indicado. 9 ministros. Aí tomei aquele susto. Aí, senta aqui, Horácio, tal, pá. Aí disseram o seguinte, nós já temos 2 nomes para integrar a lista, que são os ministros, o juiz Renato e Aloysio. Precisamos de um 3º nome e escolhemos o seu nome. Agora, cada um aqui vai dizer por que escolheu o seu nome. Aí começaram a falar e disseram cada um por que me escolheu. E depois me deram a palavra. Eu disse, comecei simplesmente dizendo assim, eu asseguro a todos os senhores que eu continuo fiel a mim mesmo. Quando foi na hora da votação, 9 votos me colocaram no 3º lugar. Dessa vez eu não fui escolhido, depois na segunda lista eu fui indicado de novo, mas era a vez do ministro Aloysio, que todo mundo foi subindo. E na 3ª lista tinham várias vagas. Então vieram os outros juízes que compuseram a lista de 4 nomes. Eram 6 nomes, 4 vagas. O ministro Bresciani, a ministra Rosa e o ministro Felipe. Né? Nós 4. Eu, mais antigo, figurei em 1º lugar. Quando me perguntam qual é a saudade que você tem do TST, eu digo, do convívio dos colegas. Do convívio. Porque aqui nós convivíamos harmonicamente. Tínhamos a liberdade de falar, de criticar, de dar opinião. Entre dos mais velhos aos mais novos que chegavam. Ninguém se calava, todo mundo falava. Né? Rendo a minha homenagem a todos esses juízes antigos, né? O Moura França, o Vantuil, né? O Carlos Alberto, tantos
ministros que aqui passaram, que debateram comigo, que fizeram oposição a esta ou aquela coisa, que eu perdi, eu venci. A nossa família era uma família muito politizada e muito consciente da nossa negritude, não é? Não se levava desaforo para casa em relação a esses problemas. Se houvesse qualquer manifestação de racismo, nós éramos todos instruídos desde cedo. Meu avô era muito preocupado com isso, meu pai também, a responder imediatamente, a botar as coisas no lugar. Por isso, eu creio que nós nunca tivemos assim uma demonstração de racismo assim, pessoal, direta, né? Porque nós fazíamos como que não tivéssemos esse problema. Nossa vez, nós vamos lá, vamos falar, não tem esse problema. Agora, nós sempre tivemos a consciência disso. E de que, por isso que eu passei a estudar, né, figuras da negritude que fizeram para o Brasil. Tanto que eu me aproximei de Luiz Gama, né, dessa figura extraordinária, esse baiano que se transformou no advogado dos escravos, e pesquisei muito e aqui no tribunal eu fiz um pronunciamento sobre ele quando um advogado trabalhista de São Paulo lançou um livro sobre Luiz Gama, o advogado dos escravos. Eu aí fiz uma memória desse livro, solicitando a todos que lessem esse livro, não é? Porque Luiz Gama foi um escravo que não era escravo. Ele foi vendido pelo pai. O pai dele era um português, né, que teve esse filho com uma negra livre, né, aforreada, ela não era escrava, e como ela teve de fugir da Bahia porque participou da célebre Confederação dos Alfaiates, da revolta dos Malês, que os Malês é uma revolta que houve na Bahia dos escravos de origem muçulmana, origem árabe, não é? E ela teve de fugir e desapareceu. Ele ficou com o filho e ele se endividou muito, era jogador e tudo mais. E um dia, o menino com 10 anos, ele leva o menino para conhecer um navio, para passear, e lá vende o menino. E a criança sai, já pensou uma criança de 10 anos no meio de um navio negreiro, despejado no Rio de Janeiro. Lá ele não teve comprador, porque era baiano. E por causa dessas revoltas que os negros baianos faziam, os escravos baianos eram mal vistos em outros lugares. Então não quiseram, porque esse baiano vai dar problema. Aí ele conseguiu, viajaram com ele para São Paulo. Em São Paulo ele ficou na casa de um que fazia tráfico de escravos. E na casa desse homem apareceu um estudante de direito que vai ser o grande mestre e formador de Luiz Gama. Luiz Gama recorre à universidade, ele se forma estudando como autodidata e concorre na faculdade, mas não foi aceito porque era negro e tinha origem de escravo. Né? Esse estudante de direito foi quem o ajudou a provar a sua liberdade, que ele era a sua condição de homem livre, que ele conseguiu. Inclusive, aí depois ele vai ser funcionário da polícia e tudo mais, e se torna rábula, se torna um advogado prático, e se dedica a estudar as leis que favoreciam os negros, como a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, essas coisas. Então, a proibição do tráfico, a partir de 1850. Então, alguém que aparecia como escravo chegado ao Brasil, depois disso, ele entrava na justiça, tanto que esse advogado trabalhista de São Paulo coletou 500 habeas corpus que Luiz Gama precisou. Então, eu me tornei um grande amigo de Luiz Gama e no Instituto Histórico da Bahia, que eu faço parte, eu apresentei um estudo que foi publicado na revista dedicada a Luiz Gama. Foi um processo que envolvia um imigrante.
e que trabalhou durante anos para determinado empregador, que depois não reconheceu o vínculo de emprego, nem lhe autorizou qualquer pagamento, sob a alegação de que ele era imigrante ilegal, porque ele, vindo de um país limítrofe, ele não tinha autorização nem a carteira de imigrante. Então, eu sustentei a tese de que as leis internacionais, inclusive o Pacto do Mercosul, autorizava esse trânsito de pessoas e a legislação brasileira não negava aos imigrantes que aqui chegassem o seu amparo. Foi um trabalho muito grande. Descobrimos, com assessoria, e fizemos uma pesquisa muito grande, descobrimos um acórdão do Tribunal, do Supremo Tribunal, referente a um cidadão do eixo, em que durante a guerra, né, ele era descendente de alemão e tal, e que obteve do Supremo a autorização, o reconhecimento do seu status de empregado aqui. Minha posse lá na comissão foi um dia muito agradável, porque à tarde foi a posse aqui no TST do ministro Cláudio Brandão, que é meu colega e amigo lá de Salvador, e cujo nome eu apresentei aqui ao tribunal e com muita ênfase mostrando aos colegas que era ele, dizendo que ele viria engrandecer o tribunal, como hoje nós temos aí a pessoa de muita capacidade de trabalho, né? A Comissão de Ética Pública da Presidência é uma comissão criada para examinar problemas éticos das altas autoridades da República, ministros, presidentes de companhias, de unidade e tal. E nós tivemos aquele impacto logo do mensalão, né, com autoridades, diretores da Petrobras, tudo isso e tal. A comissão se reunia uma vez por mês, mas os processos eram remetidos via internet, as queixas e tal, as notícias crimes, isso, e nós tínhamos o trabalho. Eu trabalhei muito, tenho uma coleção, guardei em casa dos meus votos, preparava com muito cuidado e foi uma experiência muito gratificante, muito enriquecedora, porque tive a ocasião de trazer para os meus votos meus conhecimentos sobre ética pública e fazer um trabalho durante 3 anos, uma data de 3 anos, né? De 3 anos, inclusive optando pela exoneração de autoridades, optando pela suspensão de autoridades. O grande papel do Tribunal Superior do Trabalho é realmente a unificação da jurisprudência trabalhista nacional. Esse é o grande papel. E o Tribunal tem sido, ao longo da história, né, através, inclusive, da sua simulação de votos, tem sido um aglutinador, uma entidade que está fazendo uma unificação da jurisprudência, permitindo, assim, portanto, uma segurança jurídica. Essa que é a verdadeira segurança jurídica. Infelizmente, né, o direito do trabalho no Brasil está passando hoje por um combate, um ataque sistemático, né? Nós estamos vendo aí que, inclusive através do Supremo Tribunal Federal, como a ministra Rosa, o ministro Lewandowski, né, tem sido vencido lá em diversos casos de súmulas antigas que o Tribunal Superior do Trabalho fixou e estão sendo derrubadas. Tá? É um problema sério. Eu acredito muito na força dos tribunais. Quando falam aí de ativismo e tudo mais, eu retomo a lição de Rui Barbosa. No seu discurso aos bacharéis da Universidade de São Paulo, o último discurso que ele fez, que foi publicado com o título de Oração aos Moços, ele apresenta o credo dele. O credo. E um dos artigos do credo de Rui Barbosa é: eu creio no direito interpretado pelos tribunais. Eu creio no direito interpretado pelos tribunais.
porque o direito seria morto, uma letra morta, se não fosse a atuação dos tribunais, né? Isso é desde os tempos mais antigos. Nós não podemos abrir mão da interpretação judicial e interpretar de acordo com o tempo que nós vivemos, com as exigências do povo. E o Tribunal Superior do Trabalho tem de continuar a pregar e atuar no sentido da observância dos princípios que justificaram o surgimento e justificam a existência do direito do trabalho. Nós não podemos absolutamente deixar esse combate, arrefecer esse combate. O direito do trabalho é um direito protetivo. Não é o juiz que protege o trabalhador, é o direito que protege. Por que protege? Porque reconhece a realidade da vida de que o trabalhador, em um sistema capitalista como o nosso, ele não tem a liberdade total reconhecida de expressar e de exigir os seus direitos. Eu completei 80 anos com relativa saúde, né? E minha mulher também está fazendo 80, mas não quer que eu diga. Né? Nós vivemos harmonicamente há 54 anos, né? Temos 3 filhos, todos encaminhados, temos netos. Meu neto mais velho agora já está formado em Direito e passou muito bem no exame da ordem e está trabalhando em um grande escritório, fez um teste para trabalhar, quer dizer, tá, é uma coisa muito, né, bonita, interessante. E eu sou, por isso, apesar de tudo que eu vivi, de todos os problemas que eu conheço, de todos os crimes que eu já julguei, que eu já atuei como promotor e tudo isso, eu posso dizer que eu sou um homem otimista. Eu creio ainda na capacidade do bem, de como os homens podem atuar pelo bem. As forças do bem estão aí, embora em alguns momentos históricos estejam sufocadas, mas elas ressurgem de tempo em tempo, né? Essa é uma atuação que eu considero divina, que o bem surge de onde nem se espera. Então, nós estamos hoje no Brasil em um momento muito delicado, não é? Porque esse momento que nós vivemos veio desautorizar a ideia que o mundo tinha do brasileiro cordial, né? O mundo conhecia o brasileiro como brasileiro cordial. E, de repente, abriram-se as entranhas da terra e fizeram surgir, né, os brasileiros que odeiam, que cultivam o ódio, né, que não sabem dialogar, né? As mulheres passaram a ser... As mulheres sempre foram discriminadas, mas agora passaram a ser a vítima preferencial dos homens. Todo dia, a imprensa, né, diariamente botando o aviltamento da mulher, os crimes contra a mulher. Mas, apesar disso tudo, eu creio ainda que as forças do bem prevalecerão sobre as forças do mal. Que o Brasil ainda tem muita coisa a responder ao mundo pela sua riqueza, pela sua capacidade e, principalmente, pela natureza do seu povo.